Bom dia, amigos do Facebook do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Bom dia a todos. Um belo domingo, ensolarado, céu azul, de primavera. E nós aqui de Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo, mais uma vez, colocamos o Facebook da Casa Espírita para a transmissão do Evangelho do Dia. Que as palavras do Evangelho possam entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que vocês estejam, levando a mensagem necessária para que a sua vida, para que o seu comportamento, as suas atitudes possam lhe fazer, possam mudar, possam melhorar e possam lhe fazer uma pessoa melhor. É dessa maneira, então, que nós pedimos a licença para entrar no ambiente que você está, levando o Evangelho do dia. Hoje nós teremos conosco o trabalhador amigo da casa, Valdir, que falará exatamente sobre o Evangelho no lar e no nosso coração. O Valdir, então, vai trazer esse tema que certamente nos esclarecerá da importância de termos um lar que se conecta com a espiritualidade através do Evangelho realizado no ambiente. Que Jesus possa estar conosco neste momento, possa iluminar cada lar, cada local atingido por esta live e que nós possamos ter um excelente domingo e uma excelente semana. Um bom dia a todos. Valdir, é com você. Bom dia. Obrigado, Valéria. Obrigado, Nani. Bom dia a todos do Facebook, meus amigos aí de jornada, que estão tendo a paciência de me ver de novo. Mas, mais uma vez, a gente está aqui para uma manhã de bate-papo, uma manhã de troca de ideias, de orientações, mas até para nós aqui, né? E eu gostaria de passar para vocês essas orientações. Todos nós começamos o dia fazendo as nossas orações, como fez a Valéria, e ela nos envolve e nos deixa, vamos dizer assim, protegidos. E não só a nós. A oração, ela faz com que proteja, inclusive, o nosso lar, a nossa casa. E por que esse tema do Evangelho no lar? Que é uma situação, é um tema, é uma orientação que sempre foi dada para aqueles que frequentam a casa espírita, sempre há uma orientação que nós, trabalhadores, temos que fazer o Evangelho no lar. E todas as vezes, alguns podem se perguntar o porquê dessa necessidade. Nós sabemos que o lar, ele é o começo da nossa jornada aqui na Terra. Ele é aquele local onde almas se reúnem, com almas que têm acertos de vidas passadas, se reúnem para poder se acertarem, se perdoarem. É o caminho da sociedade, porque aqui é o início de tudo. Então, quando a gente vai a alguma reunião espírita, ou alguma reunião do centro, existe um palestrante que pode passar para a gente, que nos fala sempre que aqui é onde existe a contenda, onde estão os espíritos para o acerto de outras reencarnações. É o local onde nós começamos a sociedade em si. Porque é daqui que nós temos que dar o exemplo da nossa casa, do nosso lar, para a sociedade. E que exemplo a gente pode dar se nossa casa é um lugar conturbado? Se a nossa casa é um lugar, como diria outro, está de pernas para o ar. A sociedade vai também estar de pernas para o ar. Porque nós temos a nossa casa, nós temos que ser o exemplo para a sociedade maior. Então, nada como a gente começar reforçando e protegendo esse local que nós colocamos de lar, de casa. E nada mais ilustra bem como uma frase do nosso querido Emmanuel, que nos coloca da seguinte forma:
Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, vocês vejam bem, é aqui que se começa, como eu já disse, a base de uma sociedade melhor, de uma sociedade feliz. Porque não adianta, muitas vezes, nós estarmos no nosso local de trabalho, na rua, sermos uma pessoa, vamos dizer assim, bondosa, paciente, e aqui dentro da nossa casa, por causa de uma coisinha de nada, a gente deixa a paciência, deixa a educação para fora. Brigamos com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa esposa, e assim por diante. Então, é aqui, com essa frase de Emmanuel, que nós começamos o nosso bate-papo. Porque é muito importante que a gente tenha, na nossa cabeça, tenhamos ciência de que o lar é de onde se começa tudo. E aí, a gente se pergunta, qual desses aqui é o nosso lar? Essa casinha bonita, com flores na sua entrada? Ou é esse rink, esse octógono, né, como o pessoal diz aí das lutas aí de MMA, né? Vamos procurar pensar, qual desses é o nosso lar hoje? Como é que é feito o relacionamento dentro de nossa casa com aqueles que estão aqui? Eu, particularmente, acho que o nosso lar ainda, infelizmente, é o da direita. Porque ainda temos muita coisa a acertar. Para quê? Para que possamos transformá-lo nessa casa maravilhosa. Então, é necessário que, através da nossa conduta, que através da nossa modificação, da nossa melhora, a gente também consiga melhorar na nossa casa. Como já disse, a gente sabe que a doutrina nos ensina que quando nós formamos a nossa família, nós temos acertos. E esses acertos não vêm só daqui. Aliás, não vêm só daqui, não. Eles vêm lá da nossa pátria espiritual. São compromissos que nós firmamos com espíritos queridos, com espíritos que nós temos dívidas, que nós temos débitos, os quais nós temos que sanar. Então, assumimos compromissos lá na pátria espiritual para que possamos formar aqui, fazermos os nossos acertos, aparando as nossas arestas, procurando cada vez mais nos unir. Para quê? Para que esse lar, que é um octógono, se transforme nesse lar, que é uma casa de amor, que é uma casa cheia, para que, como eu disse lá atrás, e Emmanuel, logicamente, não me comparando a ele, pelo amor de Deus, sermos a célula da sociedade. Se todos nós conseguíssemos fazer essa transformação em nossa casa, nos ajudando, nos perdoando, o mundo seria um pouco mais diferente. Tenho certeza disso, porque a nossa vibração estaria melhor. Nós conseguiríamos entender os problemas do nosso próximo, muitas vezes, que a gente não entende no dia a dia. Então, vamos começar a pensar e nos esforçar para que possamos fazer essa mudança. Então, e aqui, na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, que nos falam, logicamente, dos compromissos nos quais nós firmamos no plano espiritual para com entes queridos que hoje estão conosco, como filhos, como esposa, como marido, né? Como enteados e outras coisas mais, sobrinhos, tios. Os espíritos nos dizem, através da pergunta de Kardec, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento desses? Exercem e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer
para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Mas eu vou além, não é só questão dos filhos, é questão do relacionamento marido e mulher, mulher e marido, ou aqueles que coabitam dentro da nossa casa. Tenho certeza que se a nossa casa for um lugar de amor, aqueles que aqui adentro se sentirão bem. E muitas vezes podem até se sentir de uma forma envolvidos que queiram que as suas casas também sejam assim. Lógico, temos que aprender a fazer a nossa convivência uma convivência de amor. E a responsabilidade é muito grande. Quando eu fiz essa montagem, eu sempre pensei o seguinte: nós temos uma responsabilidade muito grande com a questão do encaminhamento dos nossos filhos. E hoje a gente vê uma sociedade que muitas vezes em que a juventude, eles estão em outro nível, são mais evoluídos, a gente sabe, em termos das partes das redes sociais, tudo, mas está muito perigoso porque estão muito ansiosos. Estão querendo resolver os problemas, e isso faz parte, essa função de educação dos pais tem sido deixada um pouco de lado, a gente tem visto por aí, né? Os pais deixando para que a escola de educação, a escola é um lugar de instrução, não de educação. A educação quem tem que dar são os pais. E é aí que a gente precisa fortalecer os nossos laços dentro das nossas casas. E como a gente tem que preparar isso? Como é que a gente tem que fazer? Entra aquela pergunta: qual é a importância do lar na educação moral? E o Evangelho do Cristo nos mostra que é necessário que façamos a nossa parte, educando moralmente aqueles espíritos que estão conosco e a nós mesmos. E o Evangelho no lar, como pedido, indicado para aqueles que nós que estamos dentro da doutrina espírita, e podemos passar isso para aqueles irmãos que ainda não se encontram, mas não importa a religião, que se faça uma oração, que se faça o evangelho dentro de suas casas, não importando a religião que professa, o ambiente vai ser melhor. E aí vem uma orientação, que aqui no caso de Emmanuel, foi psicografada por Francisco Xavier no Consolador. É no lar que os espíritos se reencontram, como eu já havia dito. O planejamento que nós fazemos no plano espiritual para nos reencontrarmos aqui, sobre o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades do novo aprendizado moral. São feitos os nossos acertos, são as oportunidades de nos acertarmos, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Porque quando a gente está lá do outro lado, a gente faz juras de amor, faz tudo, e quando chega aqui acaba esquecendo, e muitas vezes acaba até piorando as nossas condições. Então, nós temos que começar a parar para pensar, né? E fazermos tudo de bom, né? Tentarmos cumprir aquilo que nós projetamos. Assim, a função educadora e regeneradora da família, que é extremamente importante, né? E delicada, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Coerente com essa visão, afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Diante disso, a gente tem que fazer do nosso lar, da nossa casa, um local de amor, porque não adianta nós chegarmos, vermos todos esses ensinamentos que são passados para a gente e nós não colocarmos em prática. É importante que se faça essa base sólida para um futuro melhor. E como eu já disse, como o Emmanuel também falou, é a base da sociedade.
É a base de tudo, é aqui que nós vamos conseguir crescer. É o exemplo que a gente possa dar. Não é aquela questão da família feliz, mas aquela família que está junto, que está se ajudando, que está tentando entender aquele vício, aquela situação daquele espírito que está ali a seu lado, da dificuldade, muitas vezes, de passarmos para os nossos filhos o ensinamento correto, né? E, às vezes, a gente pode estar até tentando passar coisas que a gente não deveria estar passando, por teimosia, por não podermos enxergar, por não escutarmos também os nossos filhos. Então, vocês veem que existe uma formação dentro da nossa casa, da nossa sociedade, de começo de nossa sociedade, ela é conturbada. Existem momentos felizes, existem momentos mais tristes, mas com a realização do Evangelho no lar, vai existir um fortalecimento, porque existe a proteção da espiritualidade para conosco. A espiritualidade, a partir do momento em que começamos a realizar o culto do Evangelho no lar, ela se mostra disposta a estar ali conosco sempre, nos protegendo. Porque, infelizmente, a gente sabe que durante o nosso dia, vamos colocar 5% dos nossos pensamentos durante o dia são bons, os outros 95%, infelizmente, não são. A gente ainda é materialista. A gente ainda vive num mundo material, cheio de dificuldades, e normalmente a gente acaba, nesse ponto, se envolvendo com esses tipos de pensamento. Aqui, nós vamos ver alguns espíritos, alguns irmãos mais evoluídos, que nos trazem orientações, que nos trazem as suas impressões do que é o culto do Evangelho no lar e da sua importância. Como, por exemplo, Emmanuel, como ele já citou, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando os sentimentos do mestre vivem entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Vendo as palavras de Emmanuel, me fez recordar que Jesus fazia o culto do Evangelho no lar, porque ele pregava dentro das casas. Quantas palestras, quantos ensinamentos Jesus levou àqueles irmãos que estavam lá dentro de seus lares. É o culto do Evangelho no lar, é a orientação da divindade para conosco dentro de nossas casas. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da fundamentação doutrinária, família, é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Dr. Bezerra de Menezes. Então, vocês notem que vários espíritos nos indicam e nos orientam a essa prática que é a realização do Evangelho no lar. Como, por exemplo, aqui, André Luiz, ele nos diz que, no caso, principalmente nós espíritas, em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável que se reúnam com os familiares e com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Vocês veem que tudo vai se formando, tudo vai se juntando. As orientações da espiritualidade vão nos mostrando caminhos para a nossa evolução. É uma forma de nos proteger. É uma forma de aprendizado. Então, vamos começar a ver com outros olhos esse compromisso. E que a partir do momento em que assumimos, temos que estar firmes ali. Né? Disciplina no nosso horário. Muitas vezes a gente esquece, né, quando faz o culto do Evangelho no lar,
marca-se um dia, até compreensível a gente, às vezes, até esquecer, varia, mas é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente. O próprio André fala, né? Semanalmente, principalmente nós que estamos aí lidando com trabalhos mediúnicos, é muito importante o fortalecimento nosso dentro da nossa casa. Pelo menos uma vez por semana, novamente, colocado agora por Joana de Ângeles, reúne tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente e rota de amor e sabedoria em tua casa. E prossegue. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Na segunda obra, afirma: a transformação do lar é uma célula viva do cristianismo operante, constitui labor impostergável. Isso porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressivas. Acende o sol do Evangelho na tua casa. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Olha que coisa... Eu lembro de um amigo, ele falou, olha que coisa maravilhosa. Se nós conseguirmos fazer pelo menos um pouquinho dessa luz entrar dentro dos nossos corações dentro de casa, tenho certeza que iremos melhorar o nosso relacionamento, que muitas vezes ainda, infelizmente, de lutas, travando desentendimentos, que a gente normalmente carrega, às vezes, fluidos negativos que vêm de fora de nossa casa. E o lar nosso é aquela nossa proteção, é o lugar de paz, é o lugar de amor, é o lugar de tranquilidade. É o que nós temos que ter, para que possamos levar esse exemplo para outros lugares. E aí a gente vem mostrar a finalidade e a importância dessa realização, que é, como eu disse lá atrás, mostrando aquela casinha e aquele rink, a transformação do octógono naquela casa de luz e de paz. A finalidade e a importância da realização do culto do Evangelho no lar. Por exemplo, começa-se, primeiro, estudar o Evangelho de Jesus, o que nos possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Não é só ir na casa espírita para aprender. É importante, sim, nós frequentarmos algum lugar onde podemos estar recebendo passe, recebendo orientações. Mas o estudar dentro de casa, como eu já disse ali atrás, Jesus fazia isso na sua época. Levava o ensinamento aos lares dos necessitados. E hoje ele vem trazer de uma forma muito mais forte, mais simples, né? Ele vem trazendo através dos livros, dos ensinamentos dele que estão aí. Vejam, há 2000 anos ele aqui esteve, e hoje nós temos a Boa Nova, o Espiritismo, a doutrina espírita, que vem trazer os ensinamentos, o reforço daquilo tudo que ele transmitiu a nós. E esse ensinamento tem que estar dentro da nossa casa. Essa prática que vai conduzir o nosso aprimoramento moral, porque assim nós vamos nos acertar aqui dentro. Outra coisa é criar em todos os lares o hábito de se reunir com a família. Um hábito que, infelizmente, hoje estamos perdendo muito. Alguns colocam a culpa, vamos dizer assim, nas redes sociais. Outros colocam a culpa no dia a dia, na falta de tempo, porque nós corremos demais, né? Então, é necessário que nós comecemos a nos conscientizar que nós precisamos, essa pandemia que estamos passando, e todas as vezes, em todas as lives e palestras, a gente escuta falar. Tivemos que ficar reclusos em nossos lares. Por que será? Nós não estamos aprendendo a conviver aqui dentro? Não é muito mais fácil, de repente, numa discussão, você sair de casa, ir para o seu trabalho, ir
sei lá. Aí depois voltar e acertar. Agora não, agora a gente tem que estar aqui, nós temos que olhar um para o outro, sentar, conversar e se acertar. A família precisa se reunir mais. A família é aquele suporte, é aquela força que é dada a cada um de nós para a nossa jornada. Porque nós não nascemos para ser sozinhos. Nós não nascemos para ser indivíduos sem viver em sociedade. E aqui é uma pequena sociedade. Então, é criar o hábito de estarmos juntos para despertar e acentuar os sentimentos da fraternidade. Porque dentro do Evangelho do Lar, como veremos mais para frente, existe a troca de energia, a troca de sentimentos um para com o outro. Por isso é importante criar esse hábito de estarmos aqui. Essa pandemia nos está ensinando isso. Darmos valor à nossa família. Deixarmos um pouco de lado ainda, infelizmente, mas a gente vai, graças a Deus, nós temos aqui a rede social, as ferramentas que nos são dadas, né, para que possamos hoje, como hoje, estar transmitindo a vocês, ou batendo um papo sobre esses ensinamentos. Mas não podemos nos tornar escravos dessa ferramenta. Não é chegar em casa, esse hábito de reunir, não é porque nós vamos estar na casa e cada um com o seu celular. Hoje a gente faz o culto do Evangelho no Lar, por exemplo, de segunda-feira, nós temos um grupo lá do Bezerra, que toda segunda-feira a gente faz através da rede social, através do WhatsApp. É uma forma de estarmos a gente nos reunindo e vibrando um pouco de amor para os outros. Mas não é por isso que vamos esquecer de realizar o nosso aqui dentro da nossa casa. Então, a rede social serve, sim, para nos reunir, mas nós temos só que tomar cuidado. Não é reunir, cada um ficar no seu celular olhando para o outro e não conversando, não trocando ideias, não ajudando, né? 3. O momento de paz que o Evangelho proporciona no lar. A nossa vida é muito atribulada. Muitas vezes a gente chega, aquela semana de correria, são problemas com o filho, problemas na escola, problemas no nosso trabalho, problemas na casa espírita, e a gente chega meio atribulado. O Evangelho, ele faz com que a gente se acalme, porque é uma união de criaturas que proporcionam uma vivência tranquila e equilibrada. Se nós pudermos fazer dessa ação uma continuidade, uma coisa de constância, nós conseguiremos fazer com que nosso lar, nossa casa, exista uma tranquilidade e um equilíbrio, fazendo com que a gente possa transmitir para os outros isso. Tá? É muito importante que nós pensemos dessa forma, que nós comecemos a enxergar o que isso pode nos trazer de benefícios. Higieniza o lar pelos pensamentos, porque quando nós estamos reunidos, lendo o Evangelho, lendo uma boa mensagem, fazendo uma explanação do que se entendeu daquela lição, o nosso pensamento está ligado a Jesus, à espiritualidade superior. Isso faz com que higienize a nossa casa. Existe uma limpeza através daqueles irmãos que trabalham conosco, que estão sempre nos ajudando, eles vêm para fortalecer o ambiente e fazer uma limpeza, encaminhando, inclusive, muitos irmãos que estão conosco. Encaminham, sim, para as colônias de tratamento. Esse sentimento faz com que os mensageiros do bem, e lógico, com esse compromisso assumido daquele dia e daquele horário, eles estejam sempre ali. Quando nos esquecemos, eles vão estar lá. Por isso que a gente fala da questão da disciplina, que é necessário que a gente esteja no momento, naquele dia marcado. Lógico, existem alguns fatores, muitas vezes, uma viagem que foi necessária fazer, na qual precisamos faltar. Mas, caso contrário, precisamos estar sempre firmes no nosso propósito. Outro
facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades, tanto materiais como espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância da oração. Porque no Evangelho também, não é só a leitura, mas a prática da oração, porque existe o agradecimento que nós fazemos à espiritualidade e principalmente a Jesus, principalmente a nosso Pai, naquilo tudo que nos é proporcionado. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, que muitas vezes, como eu disse, nós estamos muito ligados ao dia a dia, à matéria, e o nosso padrão vibratório está lá embaixo. O Evangelho no lar faz com que o nosso padrão se eleve, porque a gente vai ver lições boas, nós vamos ver os ensinamentos de Jesus, para que ele modificando o nosso interior, porque a gente melhora o nosso pensamento, a gente eleva, a gente se liga a Deus. Como disse Jesus, quando estiver juntos, um ou mais pessoas em meu nome, lá estarei presente, e ele sempre está. E contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor, porque essa forma de vibração faz com que o mundo vá se envolvendo de bons pensamentos. Lógico, infelizmente, em termos de proporção, ainda estamos a desejar. Mas, graças a Deus, estamos evoluindo. Estamos passando já para um mundo de regeneração, onde esse padrão vibratório vai estar sempre mais elevado. E tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Graças à parte nossa da rede social, conseguimos levar, às vezes, a muitos lugares, a exemplificação do Evangelho. Tá? E aí a gente se pergunta, para aqueles que nunca fizeram, mas como é que eu vou fazer? Como é que é feito isso aí? É difícil, eu tenho que pegar alguma coisa, tenho que fazer... É fácil, simples de tudo. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra as importâncias e como o Evangelho deve ser feito. Escolha na semana um dia e horário em que a sua família ou a nossa família possa se reunir durante mais ou menos uns 30 minutos. Vocês veem, não é muito tempo. Quem que não pode tirar 30 minutos da sua vidinha particular para elevar o pensamento e estar em contato com a espiritualidade, com o Cristo? As crianças também, temos que entender que elas podem participar dentro da reunião, a gente pode, dependendo da idade da criança, nós temos vários livros que podem ser lidos para as crianças, até fazendo com que elas, se já estiverem aprendendo a ler, já estiverem lendo, já estiverem escrevendo, elas mesmas participarem, fazendo a leitura desses seus livros, porque é muito importante a participação deles. Pode ocorrer na presença de visitantes ocasionais, que a gente até se pergunta, mas se eu estiver lá em casa, é o dia do Evangelho, e chega a gente lá em casa. Nós temos que ter a consciência da nossa disciplina. Então, nós chamamos esses convidados, essas pessoas que estão ali, para participar do culto, explica para eles qual o motivo, explica o que a gente faz e convida. Se eles aceitarem, ótimo. Se não aceitarem, eles aguardam e a gente tem que fazer o culto. É um compromisso firmado com a espiritualidade. Eu sei que muitas vezes a gente fica meio chateado, fica meio sem jeito, né, de deixar as pessoas, mas é um compromisso que é firmado. É importante, porque a espiritualidade está presente aqui na nossa casa. Eles deixam o que estão fazendo para vir para cá. Esclarecemos a finalidade para esses irmãos. Há, inclusive, a possibilidade de ser realizada por uma só pessoa. Às vezes, a família viaja, existe algum problema que não possa estar tudo junto, e fica uma pessoa só, e ela realiza o culto do Evangelho no lar. Eu mesmo, aqui em casa, já fiz sozinho, por motivo da minha esposa estar viajando com meus filhos, e eu estar aqui em Araçatuba, e eu fazer o culto do Evangelho no lar. Tá? Então, é uma forma, aqui está mostrando como deve ser feito. 30 minutinhos, né? O roteiro. Então, nós estamos parecendo filme, né?
Existe um roteiro, mas não, é só uma forma de mostrar, de nós seguirmos, para que seja feito de forma correta. Né? Não é assim, vamos chegar, vamos ler, vamos fazer, começa aqui, termina ali. Não. O roteiro começa assim, simples de tudo. Início da reunião, faça uma prece espontânea, escolhe-se uma das pessoas que estão ali, ou deixa alguém, né, pede-se para alguém quem que pode fazer a prece inicial. A pessoa faz a prece, logo depois escolhemos um trecho do Evangelho, o melhor e o que é indicado a ser feito é que comece o Evangelho desde o seu início. A cada reunião vai seguindo as partes do Evangelho. E, após lido o texto escolhido, né, o texto que é do dia, a quem quiser ou a quem está lendo, fazer um comentário breve sobre o que entendeu daquela lição. Que a participação tem que ser geral, não precisa ser só daquele que leu. Né? O filho pode dar, como a gente diria, dar o pitaco, né? A filha, quem estiver ali presente. O que você entendeu daquela lição? E é passado esse entendimento. Voltando um pouquinho ali atrás, mesmo quando a gente fala, se estiver sozinho, fazer em voz alta, tá? Ler normalmente, dar a explicação normalmente, porque existem espíritos que estão conosco que precisam ouvir. E muitas vezes, só na parte vibracional nossa, só o pensamento nosso, eles não conseguem, porque muitas vezes eles ainda estão atrasados. Então, é necessário que faça essa leitura em voz alta. E a explicação também, porque eles são trazidos pela espiritualidade superior também, para que aprendam. Porque aqui nada não deixa mais de ser uma escola também. Continuando o nosso roteirinho. Após a explicação, a gente pode fazer vibrações pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes, por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, os jovens, adultos, pela implementação da vivência do Evangelho em todos os lares, pelos próprios participantes mentalizando a paz, a harmonia, a saúde para um corpo e para o espírito. Fazemos pedidos para pessoas que estão passando necessidade, que nem hoje, nessa pandemia, muitos podem estar doentes, e a gente fazer essa vibração para eles, né? Faço pedido para que ampare a esses irmãos. A prece de encerramento, que também deve ser feita de forma simples e espontânea, né? Agradecendo não só a Jesus, como esses bons espíritos que estão ali conosco, que fazem parte, vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. Porque eles vêm para nos ajudar e, inclusive, trazem esses irmãos, como eu já disse, para que possam aprender também junto conosco. Que todos estamos no mesmo barco. Só que nós aqui encarnados e muitos lá do outro lado. E diz a espiritualidade que a gente tem que aprender muito mais lá do outro lado do que aqui, né? Mas eu acho que tudo há um equilíbrio. Eu acho que o aprendizado é constante, tanto aqui como lá. Nós só fomos reprovados na encarnação passada, então estamos voltando de novo para aprender. É igual na escola, né? Se a gente, durante o ano letivo, não se esforça, não aprende, a gente vai mal nas provas, nós repetimos de ano e vamos ter que fazer de novo aquele ano que terminou. É a mesma coisa com a nossa vida. A gente foi reprovado na reencarnação passada. Tivemos aquele período de férias, para tomarmos aquele puxão de orelha, falar assim, bom, agora vamos ter que voltar tudo de novo, para tentar colocar tudo de novo nos seus devidos lugares. E o roteiro é simples, como vocês viram. Começa-se com uma prece, lê-se o Evangelho. Inclusive, pode-se colocar também alguns livros de mensagem. Depois de feito o Evangelho, pode ler um livrinho, aquelas mensagens mais curtas, né? Para harmonizar o ambiente, ou até antes, mas o Evangelho é importantíssimo, tá?
para frente nós vamos ver os livros que a gente pode usar, que nós podemos usar para a realização desse culto do Evangelho no lar. E uma observação, que muitas vezes pode existir pessoas que estão começando e às vezes não entendem. Na prática do Evangelho do lar, isso é orientação muito importante. Não deve ser transformado em reunião mediúnica. A nossa casa não é local para reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica exige uma preparação muito mais, não é forte, mas é mais assim, elevada, uma preparação muito maior pela equipe espiritual, por exemplo, do nosso centro, porque aqui a nossa casa é um lugar que nós devemos descansar, que nós devemos nos equilibrar. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer, a gente pode ter, né? Pode ter um médium, pode ter aquela intuição, alguma coisa, deve ficar só no campo dos comentários. Eu senti, mas está tudo bem, está tudo em ordem, né? E um momento, não precisa ser logo após, no momento oportuno. Às vezes a gente tem a sensação de que tem algum parente nosso ali conosco, né? Porque eles vêm também à nossa casa nesses dias. Então, esse tipo, não podemos fazer da nossa casa reunião mediúnica. Simplesmente teve alguma sensação, tá? Desliga e vamos continuar. Tá? Comenta-se alguma coisa, se for necessário, mas continua-se. E os livros que são recomendados para que se faça essa reunião são o básico e indicado, como eu disse anteriormente, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Desde o seu início, desde o seu prefácio, para que a gente possa entender toda essa parte que Kardec veio transmitir, que é a parte evangélica da doutrina espírita. É a parte evangélica que vem ajudar a nos transformar. Então, comecemos por eles. E existem outros livros também que podem ser seguidos, porque depois de terminado, né, a gente pode seguir, como O Caminho, A Verdade e a Vida, O Pão Nosso, que é muito bom, Fonte Viva, excelente livro, Vinha de Luz, de Emmanuel, A Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, de Neil Lúcio, Luz no Lar, de autores diversos, Deus Aguarda, Evangelho em Casa, da Meimei, Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, e outros de conteúdos semelhantes. Eu tenho um livro aqui que a gente segue, que são trechos do Evangelho, né? E nós fazemos através dele. Então, você pode, eu tenho lá a minha irmã, eu sei que várias vezes quando eu era solteiro, quando fazíamos o Evangelho no Lar, a gente seguia o Pão Nosso. Então, são livros excelentes para que a gente possa seguir. Mas o mais importante é o Evangelho, que é o livro básico, é aquele que nos dá a base e nos dá a condição de aprendizado. Então, comecemos a fazer. Eu tinha, nessa palestra não, perdão, nesse bate-papo, eu tinha um vídeo de uma música que eu descobri, como fala, fuçando na internet, né? Desse menino, que agora eu não me recordo o nome, porque eu tinha o nome dele aqui marcado, eu perdi até papelzinho, vocês me perdoem. E fuçando na internet, na época que eu estava montando esse bate-papo, é uma música que fala sobre o Evangelho. Ela não toca, ela não roda. Eu fiz um teste com a Nani, infelizmente ela não toca. Eu gostaria até de passar para vocês. Vocês não conseguiriam ouvir. Mas mesmo assim, o importante é que nós, espíritas, não espíritas, reunamos a nossa família dentro de nossos lares, para que nesses momentos de, vamos dizer, não é introspecção, mas nesse momento íntimo, possamos trocar ensinamentos, aprendizados para o fortalecimento e para
que a gente possa lapidar, fazer os nossos acertos, corrigir os nossos defeitos dentro da nossa casa. Por isso é importante nós estarmos cientes da importância, né, o importante da importância do culto do Evangelho no lar, desse pequeno momento que a gente está junto, orando, em contato com o nosso Pai, para que a gente possa transformar aquele ringue lá atrás que eu mostrei para vocês, numa casa de amor, numa casa de fraternidade, numa casa de bondade. A gente assiste filmes e se emociona vendo ambientes dessa forma. E por que não fazer dentro das nossas casas? Nos emocionarmos, sim, sentindo aquela paz, sentindo aquela ternura, sentindo aquele fortalecimento entre aqueles que aqui habitam, entre aqueles que estão juntos nessa jornada magnífica, nesse recomeço que o Pai nos concedeu através da reencarnação. Por isso, meus amigos, como eu disse, sejam espíritas, sejam católicos, sejam evangélicos, sejam aqueles, a religião que professem, façam a reunião familiar para que possamos, juntos, de mãos dadas, além da busca do aprendizado, nos renovar, nos amar, nos ajudar, tá? Porque o amar ao nosso próximo está mais próximo ainda, são aqueles que habitam essa casa. E como Emmanuel disse nas suas palavras, é aqui a pequena célula que pode transformar o mundo. Se todos nós, num dia específico, ou seja, a qualquer momento, estivermos reunidos juntos para a realização de uma oração, de um aprendizado, nós podemos transformar o mundo. Nós podemos, vamos dizer assim, acelerar a vida do mundo de regeneração, onde a paz, onde o entendimento vai prevalecer. Então, meus amigos, é muito importante que nós nos conscientizemos dessa importância, desse ensinamento, desse bate-papo no qual nós estamos tendo hoje, nesse domingo. Eu quero agradecer a oportunidade, novamente, de aqui estar. Perdão por não ter podido passar a música, que é muito bonitinha, tá? Mas espero que todos nós tenhamos entendido, que eu possa ter conseguido, nesse bate-papo, passar para vocês a importância de estarmos sempre juntos em família e realizarmos o Evangelho no lar. Porque é o Evangelho do amor, é o Evangelho do lar, do nosso coração, que irá se transformar. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês tenham um domingo repleto de paz, de esperança, de ternura. Que a semana de todos vocês que estão acompanhando seja, apesar dos percalços, que vai nos fortalecer, seja envolvida de muita luz e muito amor, e que Deus, o nosso Pai maior, que está sempre conosco, nos ampare hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês, e que Deus os abençoe. Que assim seja.